E a fé, tem como estudar a fé? Uma coisa é Deus, outra coisa é fé. A fé também tem como estudar ela cientificamente? Saber Sim, sim. Mas é que assim, pra mim é tudo tão subjetivo. Aham. Eu acredito em Deus, eu não sei explicar. Se tu fosse me estudar, eu não ia saber te explicar nada. Se tu perguntar assim, Deus é a favor ou contra drogas? Eu vou falar, cara, não faço a menor ideia. Então, porque pra Sim. mim é tudo muito confuso, né? Como é que se estuda uma coisa tão que não tem como pegar, ver, Sim. desenhar? Sim. Por exemplo, como a fé. Como é que se Sim. estuda a fé? A gente tem que operacionalizar isso nos nossos instrumentos de coleta de dados. A gente tem que falar assim, olha, o que eu vou chamar de fé no meu estudo vai ser a concordância da pessoa com essa afirmação aqui, ó, ou com um conjunto de afirmações. Eu vou te dar o exemplo do meu instrumento que eu desenvolvi no doutorado, que é uma escala de crenças em seres espirituais. Então eu meço isso com esse instrumento psicométrico. É um conjunto de afirmações, são 13 afirmações a respeito de diferentes seres espirituais. E eu coloquei com uma linguagem mais neutra. Eu não falei Satanás, por exemplo, eu não falei espírito obsessor, eu não falei, sei lá, de entidade X ou Y. Para ficar o quê? Uma escala pertinente para diferentes públicos, para diferentes religiões, incluindo para quem não é religioso, para quem não acredita em nada. Então tem a afirmação, por exemplo, fomos criados por um ser espiritual, alguns seres espirituais nos atormentam, somos protegidos por um ser espiritual. Então é uma série de afirmações referentes à existência desses seres, e para cada uma delas tem uma escalinha para a pessoa assinalar o quanto ela concorda ou discorda de cada uma dessas afirmações. É uma escalinha que vai de 1 a 7, desde discordo totalmente, né, ou isso é totalmente falso, até concordo totalmente, ou isso é totalmente verdadeiro, e tem o meio do caminho ali, vamos pensar, tipo o agnóstico, né, que suspende o seu julgamento sobre o assunto, que fala não sei, né, não sei dizer se isso é falso ou verdadeiro, né, não estou em cima do muro a respeito disso. Então a pessoa responde a esses itens, e cada um deles, conforme o ponto que a pessoa colocou na escala, a gente pega esse número, soma, para a gente ver o quanto a pessoa acredita em seres espirituais. Então é uma sominha simples que a gente faz ali. Então é uma maneira que a gente tem para driblar essa dificuldade que é estudar cientificamente, que passa na cabeça dos outros. A gente tem que ter uma marca do processo psicológico, né? Isso tem que ser ostensivo. Eu não posso ver aqui como é a experiência da pessoa, nem se eu usar uma ressonância magnética, alguma coisa assim mais sofisticada que nas neurociências a gente tem. Eu não vou ver a crença da pessoa, eu vou ver o cérebro dela em funcionamento. Qual é o significado disso? Para ter um significado daquele processamento cognitivo, neuropsicológico, eu tenho que ter uma marca disso inteligível no mundo. A marca disso no mundo, aí a psicologia ajuda com isso, com essas escalas. Que a pessoa assinala o que ela pensa, o que ela acredita, se ela concorda, se ela discorda. É claro que tem medidas comportamentais também. Eu posso criar uma situação e ver como a pessoa se comporta na situação X. Para poder ter uma medida disso mais direta no mundo natural, ou mais próximo ao mundo natural. Eu tenho os testes de inteligência também, que são testes de desempenho, o quanto você pensa rápido, o quanto sua memória funciona, o quanto você faz associações ali para resolver um teste, e assim por diante. Mas existem essas medidas de autorrelato que são muito úteis, muito importantes nesse tipo de pesquisa. Então você tem que responder a sua pergunta, operacionalizar a fé em Deus, ou fé nesses seres espirituais, a partir desses itens que a pessoa vai ler e responder. Sacou? E aí vários tipos de experimentos podem ser feitos a partir disso. Inclusive experimentos que mudam a fé em Deus. Eu falei das crenças antes, né? Sim. Se você quiser que eu dê um exemplo assim, de um estudo Claro, interessante. Teve um estudo experimental que o objetivo era testar uma hipótese de que o raciocínio analítico... O que é o raciocínio analítico? É o quanto, quando você está lidando com problemas na vida, você responde às coisas, resolve os problemas de forma intuitiva, sem pensar muito, meio no automático, meio, eu tô sentindo isso, então eu vou fazer assim. Ou se você é mais analítico, você para, pensa, pondera, questiona, será que é isso mesmo? Desconfia. E aí tenta resolver aquele problema. Então tem pessoas que têm um perfil mais analítico do que outras. E tem pessoas que têm um perfil então mais intuitivo, de seguir mais o coração, para usar uma linguagem mais popular, beleza? Então uma hipótese é a de que a crença em Deus, entre outros fatores, tá? Porque ela é um fenômeno psicológico multideterminado, porque a gente acredita em Deus. Depois eu posso te contar os outros mecanismos por trás do desenvolvimento da crença em Deus. Mas um dos mecanismos seria essa intuição. Pelo contrário, um raciocínio mais analítico tem o poder de enfraquecer essa fé. Porque se você começa a questionar demais, mano, chega uma hora que você pode ver várias falhas, vários furos aí nesse tipo de crença do ponto de vista racional,
e começar a abandonar um pouquinho aí essa forma de pensar, né? De ter fé em Deus. Então eles queriam testar isso. Será que pessoas mais analíticas têm menos fé em Deus? E aí tem muitos estudos mostrando que sim. Mas lembra daquilo que eu te falei de força mais cedo, né? A força da associação entre pensamento analítico, né? Essa tendência de pensar analiticamente, e a fé em Deus, ela não é tão forte não, ela é mais fraca também. Mas, de forma geral, ateus e agnósticos, por exemplo, tendem a ter um perfil mais analítico do que religiosos, né? Para te dar mais um dado aí. E aí, nesse estudo, eles queriam ir além, eles queriam testar se eu posso mudar o tanto que a pessoa confia na ideia de que Deus existe, manipulando algumas variáveis ali, fazendo um experimentinho. Qual foi o experimento? Bom, vamos estimular o raciocínio analítico delas, porque se ele realmente é uma variável, né, é um mecanismo causal que atrapalha um pouquinho a crença em Deus, vamos tornar essas pessoas momentaneamente mais analíticas e perguntar o tanto que elas acreditam em Deus depois. Então eles mediram antes e depois da crença em Deus para ver se existia uma diferença entre os dois. E como foi o procedimento? Eles pediram as pessoas para se lembrar. Desculpa, deixa eu reformular aqui, porque é um pouquinho mais complexo. Dividiram 4 grupos de pessoas. Em 2 desses grupos, pediram para as pessoas se lembrarem de situações onde elas se deram bem sendo mais analíticas, mais racionais, antes de tomar uma decisão e tendo, então, consequências boas de terem sido racionais. Lembra de uma situação assim e escreve no papel para mim. Para o segundo grupo, pensou assim, pediu as pessoas para escrever situações em que elas foram mais intuitivas, agiram com o coração e se deram mal. Então, nesse grupo A e B, são pessoas que estão sendo estimuladas a ativar o pensamento analítico, né, como se ele fosse uma coisa boa, e ativar o pensamento intuitivo como se fosse uma coisa ruim. No grupo A e B. Tá dando para acompanhar, né? Claro. Um pouquinho. E eu estou também trazendo de memória aqui, tem muito tempo que eu li esse estudo. Nos grupos C e D, já foi diferente. O grupo C, eles foram estimulados a se lembrar de uma situação em que eles pensaram de forma mais racional, foram analíticos, se deram mal. E o grupo D, se lembrar de uma situação intuitiva que agiram com o coração e se deram bem. Foram lá e escreveram. Então, o grupo A e B foram mais, digamos, incentivados a ter uma valorização do pensamento analítico e no C e D, uma valorização do pensamento mais intuitivo. Depois que eles responderam lá a questão sobre Deus, verificou-se que os grupos A e B tiveram uma queda na confiança de que Deus existe. E os grupos C e D tiveram um aumento na confiança de que Deus existe. Então essa foi uma evidência de que a forma mais analítica de pensar, ela pode ser uma das variáveis causais por trás do quanto uma pessoa tem fé em Deus. Então, isso corrobora os outros estudos que eu te mencionei antes, né? Ateus e agnósticos tendem a ser um pouquinho mais analíticos do que religiosos e espiritualistas. O termo espiritualista a gente usa normalmente para se referir a quem tem uma fé em Deus, eventualmente ora na sua casa e tudo, mas não se identifica com nenhuma religião. Seria a pessoa que tem uma espiritualidade não religiosa. Ao passo que o religioso típico, ele tem uma espiritualidade institucionalizada ou religiosa. Então é um exemplo de estudo experimental da psicologia para testar essas hipóteses. Porque a psicologia da religião, entre outras coisas, ela quer saber isso. Por que as pessoas se tornam crentes? Por que algumas se tornam descrentes? Quais são os impactos da crença ou da descrença na vida da pessoa? Em sua saúde mental, em sua empatia,